Fala galera, começando mais um Ice Talks e muito obrigado você que tem nos acompanhado e hoje vocês vão reparar que aqui na mesa nós temos um entrevistador diferente. Ela que é uma das líderes dos jovens aqui da Ice, Tati Cristal, seja muito bem-vinda. Se apresenta um pouquinho rapidamente para a galera. Pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui em mais um episódio do Ice Talks. Eu tenho 33 anos, tô aqui na igreja há 20 anos e estou como líder de jovens nesse momento. Eu tô muito empolgada com esse novo projeto e vai ser um sucesso. E o dia de hoje é maravilhoso. Tati, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e não é à toa esse convite, galera. Hoje nós temos uma entrevistada que é uma mulher de Deus, pastora, e o vulgo dela é resiliência, né, Tati? Então vai ser bem bacana trazer a Tati para estar ajudando a intermediar essa conversa. A Tati que conhece ela um pouquinho melhor, e eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito proveitoso e vai edificar a minha e a sua vida. Então nos acompanhe. Então, sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigado por ter Obrigada. aceitado o nosso convite, tá? Muito Tá obrigada. participando do programa, do podcast, e fica à vontade, você tá em casa e se apresenta um pouquinho pra galera, Cris. Bom, vamos lá. Meu nome é Cristina Araújo, eu tenho 57 anos, sou casada há 31 anos, tenho 2 filhos, um casado, uma solteira. Sou serva de Deus há quase 30 anos, Ó, bastante tempo. bastante tempo. E tô nessa jornada. Eu vim para cá, para ICE, em fevereiro do ano passado, então faz 1 ano que nós estamos aqui. E eu vim compartilhar um pouquinho das minhas experiências com Deus, que são muitas, né, para poder alcançar. Eu estava orando a Deus e pedindo para Deus que eu queria compartilhar as coisas que eu vivi. E eu não sabia que seria dessa maneira, né, que foi uma surpresa agradável, uma coisa gostosa que Deus preparou, porque eu nunca imaginei, eu nunca estive num lugar, numa situação assim. Essa é a primeira vez, né? A gente sempre está na intimidade com os irmãos no culto, na igreja. Mas assim, não, isso é novo para mim. Mas é uma forma de repente, você alcançar muito mais vidas. Então eu entendo que aquilo que eu pedi para Deus, ele potencializou, né? Ele me deu assim muito mais do que eu pedi. Então eu acho que é uma coisa importante, é um momento importante, onde eu posso, assim, estar dando um pouco mais de vigor aí para quem está desanimado, com as coisas que eu vivi. Tô viva, não morri. E Cris, vamos começar. Você é pastora Cris? Então, Explica um pouquinho pra gente sobre isso. não, eu não me julgo pastora, né? Normalmente, quando você é esposa de um pastor, esse peso dessa responsabilidade, ela vem sobre seus ombros. Sim. Então eu entendo que eu não tenho esse título, porém, é realmente uma responsabilidade, é todo um peso que você tem, porque os olhos das pessoas também estão sobre você, né. Normalmente o pastor, ele está em evidência de uma forma ou de outra, ele está em evidência. E a auxiliadora, né, aquela que está do lado, ela é muito vista também, né. Então eu não me preocupo, não tenho esse peso do título, sabe. Mas eu hoje, depois de muitos anos, eu entendo o que é ser esposa de pastor. E carrego essa responsabilidade com muito zelo e muita preocupação para agradar primeiro a Deus e depois ser luz por onde a gente passa, ser exemplo para as pessoas, né. E Então sem é isso. dúvidas é uma tarefa de suma importância, porque É, as pessoas normalmente têm a tendência a ver o pastor que está sempre em evidência, está lá na frente, mas ele não sabe que por trás dele ali, como a senhora disse, a auxiliadora, é sim. muito importante ter uma mulher de fé, firme e com convicção da palavra do Senhor, para estar justamente nesses momentos de altos e baixos que qualquer ser humano está sujeito a passar, tá lá para edificar o lar também com sabedoria ajudar, porque afinal os dois se tornam uma só carne. Sim, Então sim. é bem bacana até que você falou desse projeto que, cara, ela sentia muito desejo no coração de compartilhar um pouco da Muito. história dela e é algo que você pediu a Deus, e é muito legal ela comentar isso porque Deus ele ultrapassa as nossas Muito, expectativas. demais, Então, demais. eu quero já entrar nessa história que eu fiquei bem empolgado, achei bem interessante você começar a contar um pouco, até o pessoal que tá em casa nos acompanhar agora um pouquinho dessa sua história. Quando que você se converteu? Você já nasceu da igreja? Como é que foi esse processo? Bom, eu
vim para Jesus, eu tinha 20 e poucos anos, eu era solteira. Eu fui a primeira da minha família inteira. Logo depois de mim, a minha sogra, depois meu pai, depois foram vindo. Meu esposo foi o último. E nós congregamos sempre na mesma igreja, sempre juntos no mesmo lugar. Quando me batizei nas águas, eu estava grávida de 4 meses da minha filha mais velha, Mariana. Olha que legal. E são ao total, uns 33 anos de evangelho. E ali eu entendi, como a gente estava conversando ali antes de começar, que eu creio que existem pessoas que Deus chama para um algo diferente, com experiências diferentes, porque não acontece tudo com todos igual. Sim. Mas Deus, eu sinto que Ele me chamou de uma forma especial. Dentro do meu entendimento é assim, porque você às vezes conhece uma pessoa que passou uma dificuldade financeira muito forte e ela tem aquele testemunho. Você conhece uma pessoa que passou por um problema de saúde muito grave e ela tem aquele testemunho. Você vê pessoas que têm um testemunho em particular que ele é muito forte. Eu tenho vários. Então, a gente fica já não perguntando mais por quê. Nós perguntamos para Deus para quê. Hoje, já mais madura, eu tô com 57 anos hoje. Olha, nem Então, parece, hein, Tati? Não, super jovem. Então, eu com 57 anos, depois de passar tudo que eu passei, hoje eu consigo ter muita compreensão de tudo. Então, eu entendo que eu vim para servir. Eu me vejo assim, sendo um braço de apoio para as pessoas. Eu tenho o desejo de ser este braço para as pessoas. Eu tenho o desejo de ajudar. Eu tenho o desejo porque as pessoas, elas têm N aflições, N coisas, e elas ficam desesperadas, como eu fiquei, muitas vezes, sozinha, sem entender nada, porque Deus às vezes te deixa sem entender nada. Então eu tenho algo para dizer para uma pessoa, por exemplo, para uma mulher que perdeu um filho, eu tenho que dizer. Tem uma história bem Porque eu já perdi impactante. um filho, então eu tenho que dizer. Se uma pessoa tem uma doença para a morte, eu também tenho que dizer. Que eu quase morri 2 vezes. Nossa. Se uma pessoa tem um casamento abalado, eu tenho que dizer. Porque o meu casamento hoje é um presente de Deus maravilhoso. Mas o casamento é uma construção e isso é difícil. E eu consegui vencer isso. Às vezes vem uma pessoa desesperada porque perdeu o emprego, ou porque perdeu uma empresa, ou porque perdeu... Deus me tirou tudo que eu tinha. De uma vez. Tudo. Realmente você se viu num beco sem saída. Então, eu achei que eu ia morrer, porque toda a minha segurança de vida estava alicerçada no que eu tinha. E Deus precisava tirar de mim para eu entender que eu tenho que estar alicerçada nele. E embora eu tenha passado questões de saúde, que é o que nós vamos, acho que, tratar mais hoje, mesmo eu tendo passado por tudo isso, que eu achei que eu ia morrer, que a médica pediu para me despedir da minha família, Deus tinha ainda algo comigo. Então, eu achei que, tipo, Deus, tá bom. Essa já tá bom. E acho que Deus olhou e falou, não, tem mais uma coisa que eu quero te mostrar. A sua autossuficiência não serve para nada. Toda a sua inteligência não serve para nada. Seu jeito seguro não serve para nada. Tudo que você acredita e que você sabe também não serve para nada. E você vai aprender a andar comigo. Só eu e você. Olha. E aí Deus fez assim, me tirou tudo que eu tinha. Então hoje
Isso tem que servir para alguma coisa. E óbvio que serve. E é óbvio que é um caminho. Que agora eu consigo ter uma plenitude, eu sinto uma plenitude. É óbvio que eu também não vou dizer que nunca mais eu vou passar nada. Porque enquanto eu estiver aqui, Estamos sujeitos. estamos sujeitos, né? Deus sabe todas as coisas. Mas eu tenho já uma bagagem o suficiente para poder ajudar. E eu tenho que ajudar. E Cris, quando você falou que seu vulgo é resiliência, quando foi que te deu o start, que você sentiu que realmente Deus tinha algo diferente? Qual foi o primeiro momento da sua vida que você se deparou com testemunhos de vida, com um momento muito difícil e que você conseguiu passar por aquilo com a ajuda do Senhor? Deus já vem trabalhando comigo mesmo antes da minha conversão. Hoje eu entendo assim. Então, a Bíblia diz que ele nos conhece desde o ventre. Sim. E eu creio que ele tem algo conosco desde então. Então, isso começou cedo. Quando eu perdi a minha primeira filha, eu tinha 20 anos. Então, foi uma gravidez precoce, aonde eu quase abortei com 6 meses de gravidez. Fui para um hospital, fiquei 10 dias internada lá. E ali o médico chegou na minha família e disse: bom, neste momento, vocês têm que escolher ou o bebê ou a mãe. Que um dos dois vai morrer. Nossa, que decisão difícil. Nessa hora eu fico imaginando o que você faz. Não sei expressar a reação que eu teria. Porque o amor no meu caso, os meus pais, o amor por mim, eu sou filha. Mas tem uma criança, tem um neto, tem um filho, tem uma vida. Então, não é fácil assim. Mas eles optaram, de uma forma talvez mais racional, ela pode ter outros filhos. E uma gravidez de 6 meses, uma criança de 6 meses talvez também não vivesse. Então, eles perderiam os dois. Sim. Foi aonde ela nasceu, perfeita. Só o pulmãozinho verde, né, não estava formado ainda. Viveu 1 mês. Ela faleceu com 1 mês. Então, eu tive que fazer a certidão de nascimento, tive que fazer o óbito, o velório, o enterro. Eu tive uma marca. Eu tive Passou que por todo esse trabalhar processo. todo esse processo. E na primeira gravidez, E na né, primeira super- gravidez, e aí o médico esqueceu um material dentro de mim, foi aonde Meu Deus. apodreceu o meu útero, Nossa. e eu cheguei no médico, eu cheguei quase num ponto de tirar o útero e perder a oportunidade de ser mãe. Tinha começado ali na primeira gravidez, veio tudo isso, e conseguiram reverter, e conseguiram salvar o meu útero, e eu tive 2 filhos. Então ali Deus já estava comigo mesmo eu não conhecendo. Eu sei que ele ainda me levava. Então, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que eu senti mesmo que eu era uma mulher que tem resiliência quando Deus mexeu na minha parte material. Não foi nem na área da minha saúde que eu quase morri. Porque nessa fase dessa gravidez eu quase morri. Sim. Eu tive outras, quando eu tive o tumor, eu quase morri, mas foi quando Deus mexeu no dinheiro. Que foi onde realmente pegou. Que eu acho que é onde o coração da gente estava, né? E então eu vou contar aqui, eu tinha uma empresa que ela existia há 25 anos. Então, quando você tem uma empresa que ela está por 25 anos, é uma empresa para a vida toda. Sim, Você não imagina que nada vai te abalar, porque você já passou por quantos governos, né? Por quantas fases de economia, crises. por crises, você passou por tudo. Então você ali tá meio que eu sou invencível, né? Já passei por tudo e 25 anos ali eu construí todo o meu patrimônio, tudo que eu tinha, eu namorei, noivei, casei, tive meus filhos, conquistei minhas coisas e eu estava ali confortável. E você e o seu marido trabalhavam na mesma Sempre empresa? juntos, sempre juntos. Puxa. E nós tínhamos essa empresa e a gente estava no auge. Nós tínhamos, contando os internos e externos, uma média de 150 funcionários. Nossa, era uma empresa bem grande, então. Era uma empresa legal. Era Qual que era o ramo da empresa? confecção. 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 Legal.
E ali Deus achou por bem trabalhar conosco. Ali foi conosco. Porque assim, nós não tínhamos tempo para Deus. Absolutamente não tinha tempo para Deus. Nós trabalhávamos 24 horas por dia. Eu comia trabalhando, eu dormia trabalhando, a minha cabeça só girava em torno dos negócios. O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer agora, qual é a próxima coleção, qual é a próxima tendência, o que vai acontecer, e viajando e A sua viajando. vida estava totalmente voltada para o trabalho. É. E Deus me chamou para eu dar fruto. E eu estava na igreja, eu já estava convertida, eu já era batizada nas águas, eu já tinha uma vida na igreja. Mas eu não tinha uma vida com Deus do jeito que eu tenho que ter, E é o que acontece com muita gente, né? com a maioria As das pessoas pessoas. estão aqui na igreja, fazendo uma agenda, né? Frequentando ali, né, todo final de semana. Mas às vezes é difícil a pessoa parar e pensar, e é realmente só Deus, em alguns casos, que dá esse estar de realmente, será que é só você vir no culto? Ou você tá fazendo aquilo que eu te chamei pra fazer? É uma coisa que, se a gente parar bem pra pensar, em vários momentos a gente acaba caindo na mesmice, né? Você acaba estando em uma religião. Sim. É como um católico, por exemplo, que vai à missa todos os domingos e a missa ela é impressa, as rezas são impressas, é aquilo todo domingo. E ele faz a obrigação e volta para a vida Normal. secular Acaba caindo na rotina. e nós somos chamados para algo diferente. Exato. Porque Cristo não é religião. Cristo é vida. E a gente tem muito para aprender. Então, às vezes, as pessoas vêm e se acomodam naquilo. Por exemplo, eu vou para a academia 3 vezes por semana, eu vou para a faculdade todo dia e eu vou no culto uma vez por semana. É igual. Fechei a agenda, né? Fechei minha agenda. Fiz tudo que eu tinha que fazer na semana. Exato. Fiz tudo que eu tinha que fazer no mês. Tá tudo certo. Não falta um culto. Todo culto eu tô lá. E aí Deus te chama para algo diferente, porque não foi para isso que ele morreu na cruz. Exatamente. É um preço muito alto para você não dar nada em troca. Até porque, né, Tati, é uma coisa que a gente sempre traz para os jovens também, que não necessariamente você estar na igreja é sinônimo de intimidade ou de um encontro verdadeiro, porque é o que a Cris falou, você acaba se tornando uma rotina, eu vou trabalhar, eu vou estudar, depois eu vou para a igreja, e cai na mesmice. E algo que eu acho muito interessante, que vai casar diretamente com isso que a gente está conversando, é que você falou que tinha empresa, trabalhava, mas onde de fato você teve um encontro verdadeiro com Deus que marcou e foi um divisor de águas na sua história? Foi quando essa empresa quebrou. Quando ela quebrou, imaginem, não sei se vocês conseguem se transportar. Vocês têm uma empresa por 25 anos. Todos os dias vocês levantam, se arrumam, lindos, maravilhosos, pega o seu carro importado, lindo, maravilhoso, liga o ar-condicionado, liga a musiquinha e vai para o seu trabalho. Chega lá, tem um monte de gente te esperando, faz reuniões, delega as coisas, pega o avião, eu no caso ia para Blumenau no meu cliente, faz reunião lá, volta, que vida legal, vamos jantar fora, vamos viajar. Uma Olha, vida tem uma confortável, coleção. né? Então você tá. Aí você acorda um dia, imagina você acordar um dia e não ter para onde ir. Nossa. É um baque muito Aquele grande. lugar não existe mais. Aquelas pessoas que circulavam pelos setores não estão mais lá. As máquinas não estão mais lá. O prédio está vazio. Você está numa cama sem perspectiva. Você fala para Deus, Deus, eu só sei fazer isso. O que eu faço agora? E o que você ouve de Deus? Nada. Então, nessa hora, eu entendi da minha resiliência. Por quê? Porque foi uma situação realmente muito delicada. Porque a saúde, se você for pensar, às vezes, existem coisas que você não tem o que fazer. Quando eu tive o tumor, nós vamos falar disso mais pra frente, chegou
chegou um ponto, não, você não tem o que fazer. É Deus que sabe todas as coisas, é Ele que rege se você vai viver, se você vai morrer. Isso não está na sua mão. Agora, dinheiro é meio que fala da tua suficiência, né? Daquilo que você pode fazer. Porque, afinal de contas, a gente corre Tá dentro da atrás. sua capacidade. Exato. Então, a gente tem que correr atrás. Ok, mas Deus tirou. Não sobrou nada. Quando ele fecha a Nada. porta, Então, assim, levaram um carro, depois eu perdi um carro, depois outro carro, depois isso, depois aquilo, depois minha casa. meu Deus. Até o dia que eu recebi minha carta, olha, compraram sua casa, você vai ter que ir embora da sua casa. Então, ali eu vi muita resiliência, porque como a gente está inchado, cheio de ego, cheio de orgulho, cheio de muita coisa carnal, material, você está intoxicado com aquilo, e Deus está na tua agenda, no seu cultinho de domingo. E você fica, meu Deus, e agora eu vou morrer? Porque assim, como eu vou fazer sem isso, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo? Sem jantar naquele lugar, sem andar nesse carro? O que o vizinho vai achar? O que o fulano vai falar? Como que agora eu vou andar com aquele carro blá blá blá, né? Que é olha, gente, eu tinha um Caindo aos carro. pedaços. Eu tinha um carro que estava tão jogado que fez ninho de rato Meu no Deus. motor, de tão jogado, largado que ele era carro que funcionário usava. Foi com aquele carro que eu fiquei anos com aquele carro. Misericórdia. Arrumou, lavou, limpou. Filha, é com esse que você vai andar. E é nesses momentos que a É gente com tem um esse choque que de você vai andar. realidade mesmo, porque assim, o ser humano é normal, a gente se acostuma com coisa boa muito fácil. Meu, ela tinha um padrão de vida, um status, e ela estava acostumada a frequentar certos lugares, acredito que proporcionar coisa boa aos filhos, e Sim. propriamente não só eles aceitar, mas passar isso para os filhos também. Então, se Sim. você puder falar um pouquinho desse processo, porque eu acredito que os adultos, eles sentem muito, mas eles ainda conseguem discernir um pouco e balancear. Mas e os filhos, como é que eles aceitam isso, pedindo as coisas? Mãe, eu quero isso, eu quero Então, aquilo. eu não tinha, graças a Deus, eu não tinha os filhos pequenos, eu tinha eles adolescentes, ali já indo quase para a fase adulta, mas a gente sempre criou os filhos nos padrões de Cristo. E embora com uma vida tranquila, eu julgo que a gente nunca foi soberbo, nunca foi. Então a gente nunca passou isso para os filhos. Então a gente sempre viveu de uma maneira simples. E isso ajudou muito, porque eu estava comentando com você que na época que isso tudo aconteceu, a minha filha estudava na Belas Artes. E eu precisei tirar ela de lá. Então, para mim, foi um choque muito grande, mas para ela não. Então, ela já estava madura, ela já estava entendendo, e ela disse: mãe, a minha formação diz muito mais a respeito de mim do que da onde eu vou estudar. Então, eu vou ser uma excelente profissional, me formando na Belas Artes ou me formando na FMU. Pode me levar para lá e eu vou de boa, de boa. E foi ali que ela se formou. E hoje ela é uma profissional bem qualificada, trabalha num lugar legal, tem um salário legal. E a gente sempre tentou blindar os filhos. Eu e o Zé Carlos, a gente sempre fez isso. E nós conseguimos blindar muito. Eles não notaram muito, mas óbvio que nessa situação não tem como não reparar. Mas eles vieram conosco, embaixo de oração, porque aí você de verdade olha para Deus. Sim. Porque a gente é tão miserável, que Deus precisa ter certas atitudes com a gente para a gente acordar. Sem dúvidas. Então, não é que Deus quer o mal. Deus não quer o mal. Mas ele precisa. Porque para Deus essas coisas não são nada. Para ele não tem valor. E ele estava claramente moldando o seu coração, né? Sim. E então, nesses momentos onde a gente se viu desesperado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, que eu me enchi, assim, dessa resiliência. E aí, foi aí que eu tomei uma frase para mim, que ela me acompanha até hoje, que eu já falei isso muito pro meu marido, em dias que ele estava muito desesperado, realmente muito preocupado, porque o homem carrega aquela coisa de ser o provedor. Exato.
né, de ser o mantenedor da casa, ele é o sacerdote da casa, ele é o responsável da família, então ele fica muito mais abalado. Então muitas vezes eu tive com ele, colocando ele no meu peito e falando para ele assim: vai passar. Gente, tá doendo, a gente tá gritando, tá difícil, mas vai passar, porque nada é para sempre. Nada dura para sempre, nada. E não é isso que vai durar. Então isso vai passar. Aguenta firme. Só vai. Só anda. Não para. Vambora. Porque isso vai passar. Então hoje ele diz: olha, isso me sustentou muito. Porque a gente passou. Como tudo que aconteceu conosco em todas as outras fases passaram. Então foi nesse momento onde bateu a resiliência forte. Forte. E uma postura de mulher sábia, porque se outra mulher em uma situação dessa, acostumada com o luxo, com Ir o embora. conforto, ela podia pegar as coisas e ir embora. Sim, nós falamos isso em casa às vezes. E você não, estar junto e lutar, sabendo que independente das coisas materiais, Deus tá ali Sim. trabalhando, é Primeiro é uma o amor. postura de mulher sábia. Primeiro é o amor. Exato. E depois, graças a Deus, eu tive um entendimento do trabalho de Deus na nossa vida. Eu tive esse entendimento. Então isso me ajudou. Eu falei, então tudo, como o pastor pregou domingo, tudo tem um propósito. Então, Deus falou muito comigo, né, nessa palavra de domingo, foi muito maravilhoso para mim. E assim, para mim é muito especial, porque eu sei o que nós dois passamos juntos. Foi muito difícil, muito. Nós colocamos a cara no pó, nós chorávamos muito, era desesperador. E eu ver ele hoje aqui, eu não tenho nem Não, sei, imagino que é eu uma nem alegria que sei o não tem. que não Porque eu fico tem. imaginando assim, antes de É um conhecer a história preço. da Cris, do pastor José Carlos, você olha assim, sempre vê eles animados, felizes, e você nem imagina que a pessoa passou por tudo isso. Só que algo muito legal que chama atenção é que Deus permitiu eles passarem por tudo isso, primeiro, para moldar o caráter, forjar segundo a sua imagem e semelhança, mas hoje, pra gente estar tendo essa conversa, alcançando muitas vidas que de repente pode estar nos assistindo e passando exatamente por essa situação. Então é muito legal compartilhar, porque uma frase que me pegou muito: tudo vai passar, vai É. passar, vai passar. E é importante a sabedoria estar desse lado do E você amor. sabe que Deus trabalha com as pessoas, cada uma de um jeito, mas eu creio que para todos Deus faz um convite. E qual é o convite? É você confiar. Esse é para mim, um dos maiores desafios no evangelho é você confiar, é você largar a sua autossuficiência, o seu eu, o seu decidir de caminhos e deixar tudo. Demorou muito para a gente aprender isso. A gente caiu prostrado mesmo muitas vezes. Então, e Deus insistia em nos ensinar. É por isso que são os propósitos. Deus insistia. Eu passei eu perdi um filho, mas eu não aprendi. Aconteceu outra coisa, mas eu não aprendi. E Deus insistia. Então, isso foi um convite. Larga tudo e confia em mim. Deixa tudo na minha mão. Confia em mim. Deixa eu fazer. Deixa eu decidir. Deixa eu direcionar. E quando a gente aprendeu, e as pessoas, quando essa ficha cai, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque você para de sofrer, porque você fica se batendo. Quando você está com um problema, você fica se debatendo. Porque você quer a solução e você busca em você a solução. Sim. Na tua capacidade, nas coisas que estão no seu alcance, e elas não estão. Pode se despreocupar, porque elas não estão aí. Elas estão lá. Amém. E você tem que largar, soltar o cabo da nau mesmo. Para onde que o barco vai? Eu não sei. Mas eu confio em quem vai levar. Então foi isso que a gente fez. Então, quando a gente perdeu a empresa, Deus deu toda a estratégia. Primeiro o que Deus fez primeiro? Ele colocou uma situação
aonde eu ia ter uma entrada mensal bem pequena. Aí Deus falou, bom, vocês vão viver mês a mês com esta entrada. Ela tá aqui. E vocês vão moldar a vida de vocês. Então agora eu vou ensinar. Vocês vão, aula de economia de Jesus, né? Vocês vão viver com esse dinheirinho aqui. Eu falava assim, não tem como. Não dá. Não dá. E por isso que eu falava que eu achava que eu ia morrer. Porque na minha futilidade, eu achava que, tirando as coisas que eu tinha, o que sobrava? Deus falou, tem tanta coisa que você nem imagina. Que eu vou te ensinar a você olhar para dentro. Aí Deus deu aquela porçãozinha. E nós ficamos 2 anos naquela porção. E ficamos 2 anos. Mas a nossa resiliência nos ensina a não sentar e acomodar. E aí nós fomos pensando, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E uma ligação de uma pessoa. O meu sobrinho disse, olha, o meu amigo trabalha com cosmético. E ele tá indo bem. Só falou isso, comentou assim, desligou. Meu marido falou pra mim, Cris, ele falou pra mim que o amigo dele, nem sei que amigo é esse, lá de Minas, trabalha com cosmético e se deu bem. Vamos ver isso aí? Eu não entendia nada de cosmético, eu era do ramo de têxtil. Eu sabia tudo. O que você me perguntasse do ramo têxtil... Sabia na ponta da língua. Não, tudo, eu dominava tudo. Agora, cosmético... Olha só, nós pegamos um dinheirinho, juntamos um dinheirinho, compramos um pouquinho do cosmético lá que ele falou. Primeiro eu chamei a cabeleireira, perguntei o que era, porque eu não sabia nada, nem o que era. Eu falei, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Ela explicou. Eu peguei um dinheirinho assim, meu Deus, né? Suado. Porque aí Deus me ensinou a dar importância pro valor do dinheiro, a entender como se vive com aquela quantidade, o que se faz com aquilo. Então eu desci. Aí ali embaixo eu aprendi toda essa base. Então eu vi como foi suado, assim, eu tirar aqui um pouquinho, mas só aí foi pela fé, porque eu não podia tirar, mas eu tirei, comprei um pouquinho de cosmético, coloquei na mesa, falei, agora tem que vender. Chamei minha cabeleireira e falei, agora você pode comprar, que você que deu a ideia, você compra aí pra me ajudar. Comprou. Mas e o resto? Pra vender o resto, ela não vai comprar tudo. Aí Deus trabalhou também comigo, no meu interno. Eu tive que pôr tudo dentro de uma malinha. E eu escolhi São Caetano e fui de salão em salão, de porta em porta, puxando aquele carrinho. E eu chorava no caminho. Porque eu falava assim, pra mim. E isso era Deus quebrando o meu ego. Então, e Deus estava me vendo. E eu chorando, porque meu ego estava sendo quebrado. Eu falava assim, se alguém me ver aqui puxando esse carrinho? E se um funcionário... Já começa as vozes na mente funcionário falar... passar e me ver aqui puxando esse carrinho? Acho que não vai nem me conhecer. E eu com essa preocupação. E eu ia todos os dias, era não quero. Eu ia pro carro, ia embora para casa, no outro dia eu voltava, pegava outros salões em outro lugar, não quero. Eu desisti? Não. Eu enchi uma gaveta de cartão. Ó, imagina como o cartão é fininho e pequenininho. Sim. Eu enchi uma gaveta de cartão. Quantos lugares eu fui? E eu não desisti. E quantas pessoas compraram ali? Acho que 2. Nossa. De milhares de cartão. Milhares de pessoas. E são clientes que eu tenho até hoje. Que compram comigo até hoje. E eu desisti? Não. Até eu conhecer, na época, o Facebook. Fui pro Facebook, fiz um bom trabalho lá. Trabalhava de madrugada, até 3 horas da manhã. O pastor, ele fazia comidinha pra mim, me levava lá. Eu estava trabalhando, ele levava lá no escritório pra mim comer, porque eu tinha que atender. E cabeleireiro não dorme. Porque eles 3 horas da manhã ligavam até no celular dele. E era naquela dinâmica que a gente começou a vender. Mas óbvio que nada comparado com o anterior, mas para quem não tinha nada... Já tinha evoluído muito. Já estava me sentindo assim, feliz demais. E aquilo foi indo. Até eu começar a receber mensagens de gringos.
pessoas de outros países me procurando no Face, depois no Instagram. E eu não entendia como, mas Deus mandava. Então, resumindo, essa parte, Deus restaurou a minha vida. Hoje nós exportamos, então 90% da nossa venda é exportação. Uau! Eu quase não vendo no Brasil. Eu entendo bastante coisas sobre cosmético, né? A gente consegue desenvolver linhas e consegue... Poxa, que bacana. E Então você tá Deus- até hoje no ramo, E no Deus negócio. me deu essa estratégia, porque uma coisa interessante, lá na época da confecção, eu tinha que pagar estilistas para fazer minhas coleções. E eu falava para as estilistas, falei, nossa, vocês trabalham, é maravilhoso, eu queria ter esse dom. Né? O dia que ela catou um pano azul marinho com um pano amarelo, colocou assim e ficou lindo. Eu falei, como que você sabe isso? Quem que te ensinou? Eu falei, fiz faculdade, isso aí estuda que você aprende. E eu não tenho faculdade. Só que com alguns anos da minha fábrica, a estilista era eu. Eu fazia todas as coleções, eu fazia todo o briefing, fazia tudo sozinha. Porque Deus me deu. Ele me ajudou, ele me ensinou. Uma coisa interessante, vocês devem conhecer a Marisol, que é uma empresa conhecida no Brasil inteiro. Sim, sim. A minha empresa, lá, quando eu tinha confecção, a minha empresa, ela ensinou a Marisol a desenvolver a coleção de modinha de 0 a 3 anos. Mais específico, a roupinha de bebê. Ela não tem know-how em bebê. Hoje tem. Ela não tinha. Nós ensinamos ela a trabalhar. Então, isso chega a ser um orgulho e tal. Então, para você ver onde que a cabeça estava. Então, Deus tinha que limpar tudo isso. Deus tinha que tirar tudo isso. Sim. Te deixar no pó mesmo. Na fragilidade, na dependência. Que é o vaso de barro. Que tem essa excelência. Que é o tesouro. Que é essa graça. Que é Jesus que dá. Então, esse convite que Deus fez para mim, eu aceitei. Esse desafio da vida. Porque a conversão, ela só vai terminar quando a gente morrer. Mas esse desafio que Deus propôs para mim, eu aceitei. Eu e a minha casa. Meu marido é um leão comigo. Então, hoje, nós somos restaurados para a glória de Deus. Nossa, uma história Então, bem- hoje, o que nós temos, o que nós somos, é bom? É bom. É bom, mas não é importante. Uau. De coração. De coração. Já ouvimos histórias bem impactantes até agora, Não Tati. é- E eu tenho certeza, Cris, que tem muito mais ainda para ser falado. Então, pessoal que está nos acompanhando, vamos para um rápido intervalo agora. E pós o intervalo, a gente ainda tem muita coisa para falar, bem bacana, ainda que tá bem interessante a história. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente.
todos os sábados às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. E voltamos do nosso intervalo, galera. Durante o intervalo você pôde acompanhar a programação da igreja e que tá bem bacana e a gente convida você para participar. Tati, tivemos conversa bem bacana aqui com a Cris, a gente falou um pouquinho da trajetória cristã dela, um pouco do testemunho dela que é muito forte, que certeza que está edificando a nossa vida e a vida de quem está nos assistindo, e é muito importante tudo isso que foi dito, mas uma coisa que me chamou bastante atenção durante esse testemunho, durante esses relatos profissionais, é que ela falou que chegou na ICE apenas 1 ano, né, Cris? Isso. Então eu fiquei na dúvida, parece que a Cris está tanto tempo aqui, não faz só 1 ano, e eu queria entender um pouco dessa história, como é que foi que você chegou na ICE, como você conheceu a igreja, você veio de outro ministério, conta um pouquinho dessa história, Cris, pra gente. Vamos lá. Então, eu aceitei Jesus numa igrejinha muito pequenininha, que está aqui em São Paulo, no bairro da Vila Ema. É uma igreja que não tem... É uma sede somente, que se chama Igreja Evangélica Jesus de Nazaré, aonde eu fui para lá por intermédio da irmã do José Carlos, né? Ela que me levou. Nós ficamos lá 10 anos. E você, quando vai entrando mais na palavra e conhecendo mais, e era uma igreja assim que tinha muito forte usos e costumes, e tinha coisas que eu via que não encaixavam para aquilo que eu entendia. E aí nós saímos. E a partir dali nós fomos para a Assembleia de Deus e conhecemos algumas, ficamos 5 anos numa assembleia, depois mais alguns anos em outra, até que nós viemos para cá alguns anos atrás. Mas eu acredito que não era o tempo ainda, porque estava estranho para nós, a gente estranhou muito, porque nós éramos da Assembleia, então para nós era tudo estranho, né? Era uma liturgia mais tradicional. Então a gente estranhava e tal. E aí não deu certo, não acostumamos, eu estava mais em nós. E tudo bem. E fomos para uma outra igreja, até que o pastor resolveu voltar para cá. E ele veio primeiro. Nós estávamos na Assembleia de Deus no Tatuapé, e ele quis cultuar aqui um domingo. E aí ele quis cultuar 2 domingos, 3 domingos. E eu falei, mas aí não faz sentido ele estar aqui e eu lá. E aí conversei com meu pastor, minha pastora de lá. Falei, olha, o Zé Carlos, ele tá gostando de ir numa igreja perto de casa e tal, e Tatuapé era mais longe para nós, né? E eu acho que convém que eu esteja com ele. Porque não dá essa coisa de, cadê sua mulher? Ah, tá na igreja dela. Sim, ainda mais pro pastor, cadê seu né? marido? Tá na igreja dele? Eu falei, não existe isso. A gente sempre esteve junto, sempre, em tudo. Então, foi aonde eu vim pra cá e começou a nos congregar. E isso já faz 1 ano e 1 mês, 1 ano e... Mas é o tempo de Deus, eu acredito no tempo de Deus para as coisas. Nós fomos muito acolhidos, muito. Então, às vezes, eu tenho essa percepção de que faz muito tempo que eu estou aqui, muito. A gente conversa com alguns irmãos que falam, nossa, parece que eu te conheço há anos, e eu te conheço há muito pouco tempo. E isso é muito bom. E eu tô aqui, assim, muito feliz de estar na ICE. São coisas que, nessa minha trajetória de mais de 30 anos de crente, eu encontrei aqui, são coisas, por exemplo, a simplicidade, no geral, de você levar as coisas, a palavra, o lidar com os irmãos. É algo muito marcante aqui da ICE mesmo. Isso é muito lindo. Então é uma coisa assim que me despertou um amor. Essa simplicidade nas coisas. Essa preocupação. São coisas pequenas, mas sempre tem uma pessoa
Um exemplo, assim, que para mim é uma coisa muito forte. Eu sou muito chorona. Uhum. Então, eu sempre tô chorando. Mas quando o pastor tá pregando, eu choro mais porque eu me identifico porque, assim, são coisas que nós vivemos juntos. Então, óbvio que eu sinto mais e eu choro mais. Toda vez que ele prega que eu tô chorando, vem minha irmãzinha. É a mesma irmãzinha. Ela vem com lencinho na mão e dá para mim. Olha que gesto lindo. Então, eu fiquei, assim, impactada com isso, com esse carinho dela mas ela tá me observando. Então ela viu que eu tô precisando, ela vem com o lencinho. Já é a segunda vez que ela faz isso. E eu fiquei apaixonada, de verdade. Então, assim, são coisas pequenas. Os jovens, por exemplo, quando a gente foi pro retiro, o movimento dos jovens, aqui na igreja mesmo, quando um jovem vem dar um testemunho ou falar alguma coisa e a galera toda vem e abraça, e eu choro demais de ver aquilo. Porque aquilo é amor, aquilo é, sabe, garotos que estão na tenra idade, com o coraçãozinho tão partido, cheio de sofrimento, às vezes passando por abandono dentro de casa, precisando de apoio, e aí ele diz: olha, eu encontrei aqui com os jovens daqui. Então isso É é muito impagável, impactante, é muito isso é impactante. maravilhoso. Então, eu tô me sentindo num pedacinho do céu. Que legal, Cris. E uma coisa, Graças a Tati, que a Deus. Cris comentou aqui, que é muito legal, que mais de um convidado comentou, é que ela falou a respeito do retiro, do acampamento que a gente teve na Foi ICE. E lindo. um dos momentos mais marcantes para mim durante o acampamento foi o testemunho do pastor José Carlos. Nossa, foi Sim. muito incrível. É. Aquele momento realmente também me marcou demais. Eu lembro que todo mundo começou a chorar porque foi algo que impactou muito e eu imagino que até Sim. quero ver pelos seus olhos como você enxergou aquele momento. Eu fiquei surpresa, né? Ali nós estávamos passando, enquanto casal, um momento difícil, mas que eu vi a intervenção do Espírito Santo, que ele disse lá na frente aquele dia. Ele disse: meu casamento estava por um fio, mas por uma conversa, Deus restaurou meu coração. Sim. Então, às vezes, não é pelo muito falar. Às vezes às vezes a gente tenta resolver com a força do nosso braço. Mas a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. E nós estávamos pedindo para Deus nos ajudar. E foi em uma conversa. E Deus mudou tudo. E Deus fez tudo novo. Que E Deus tem forte. feito isso todos os dias. Então, naquele momento, quando ele foi, que ele diz que ele foi impelido, né, a ir lá na frente, ele é uma pessoa, pode não parecer, mas ele é uma pessoa tímida. Então, se não fosse pelo Espírito Santo, ele não iria. Ele não iria. Então, eu tive certeza, e tanto que eu vi casais ali no retiro. Eu vi um casal em especial, que eu não sei quem são, mas não importa. Que eu vi ela baixinha e ele mais alto, então ela olhava com aqueles olhinhos assim para ele, e ele beijava a testa dela, e passava a mão e ela chorava. É como se parecesse uma reconciliação. Nossa, que bênção. O Espírito Santo também envolveu aquele casal, e se eles não tinham a oportunidade de estar. De repente eles foram confrontados ali, né? Eu imagino que eles foram confrontados e tiveram aquele minutinho para tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. E incrível porque vocês passaram por isso na casa de vocês, tiveram essa conversa e Deus usou isso para ajudar outros casais. É o que eu falei para você. Deus nos experimentou em muitas, eu não vou dizer todas as coisas, né? Porque todas é muito forte, mas em muitas coisas, muitas, e a gente precisa compartilhar. Ou numa conversa interpessoal, num culto num lar, levando uma palavra para alguém, porque a gente tem por isso que quando ele prega é tão intenso, porque ele viveu. Então a gente Que ele viveu, tem a gente propriedade já quando ele viveu tá tanta falando. coisa. Então é o que eu estava dizendo para ela aqui no intervalo, que hoje é incrível
Mas eu agradeço a Deus tudo que eu passei de ruim, sabe? Que bom que eu passei! Que bom! Obrigada, 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 obrigada. Obrigada, porque nada, nada supera tudo que o Senhor colocou aqui dentro. Amém. O quanto o Senhor me encheu. Meu coração é quentinho agora. E você não passou sozinha, passou Não, nós junto dois com o seu esposo meus e com o filhos. Senhor o tempo É. todo, né? Então Deus me mostrou, falou: olha, filha, você tá vendo? Nessa situação você não morreu, nessa muito menos, e nem nessa. Então, eu vou passar mais coisas? Só Não Deus sabe. sei. Mas eu tenho a certeza na mão de quem eu entreguei. E eu já vi os resultados daquilo que eu entreguei na mão dele. E todos os caminhos dele são mais altos do que o meu. Os pensamentos são mais altos. E eu vou entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é E eu incrível, vivo isso, sabe? e é incrível a gente, quando a gente lê a Bíblia, às vezes, a letra tá ali, mas quando você vive e quando o Espírito Santo te leva a realmente viver aquilo que tá escrito, É. tem um significado muito mais forte, né? É uma coisa que às vezes você quer gritar para as pessoas mesmo tudo que Deus fez, porque não é só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é a vontade de É Deus, isso. é Não é boa, a sua vontade. perfeita e Não agradável. é o que você acha. Exato, Não é o que você quer fazer. exato. É o que ele tem para você. E você confiar que ele tem o melhor. Isso. Não está só escrito. Ele tem o melhor. Dá uma olhada. Olha só. Aqui em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso foi o convite que o Senhor fez para mim. E eu aceitei. Que passagem maravilhosa. Então, hoje eu consigo dizer que, às vezes eu falo assim, que quando a gente aceita Jesus, a gente vai meio que para aula teórica, sabe? E a gente, no final das contas, quer fazer um EAD. Mas Deus fala, não, comigo, no meu Não é curso, assim. não tem EAD, o meu curso é só presencial, e não tem só aula teórica não, tem a prática também, tá bom? Então, aqui no finzinho, ó, os últimos anos aqui é prática, mas eu vou estar com você, eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar na sua dificuldade, você me chama que eu vou te ajudar. Então, assim, eu conheci Jesus, eu tenho 30 anos de evangelho. Mas foram nos 10 últimos anos que nesse curso de Jesus, que é a vida inteira, e que eu fiz as aulas práticas, aonde ele me chamou, falou, vem andar em cima da água. Vem andar em cima da água, vem passar no meio do fogo. Porque como que você sabe que te queima ou não te queima se você não passa? Então passa e fala que não queimou, queimou, não queimou. Anda na água. Você se afogou? Não se afogou. Você vai falar que afogou? Não, não afogou. Mas você andou na água? Andou. Então, assim, Deus me levou por caminhos aonde era só eu e ele. É onde eu quero contar para vocês esse testemunho do meu tumor. Nossa, você chegou a ter uma doença bem grave, Que eu então. tive uma doença de morte. Meu Deus. De morte. Em 2010, eu estava ainda na empresa. Eu ainda estava lá. E eu comecei a sentir dores nas costas. E eu estava, não sei se eu estava em Blumenau, não, a gente estava indo para uma reunião na Vila Olímpia, lá no prédio da Rosa Chá, e a gente tinha uma reunião lá, e eu reclamando com ele dessa dor que estava intensa, 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 eu falei, então depois da reunião a gente vai para o hospital. Saímos da reunião, eu continuei queixando da dor, fomos para o Hospital São Camilo, no Ipiranga. Cheguei lá, olha só como eu cheguei no hospital.
Cheguei lá, falei pro médico assim: olha, eu tô com dor nas costas, deve ser rim porque eu não tomo água. Você faz um ultrassom aqui e me dá um remédio que eu preciso ir embora. Bem pragmática, já direto ao ponto. Acho que ele olhou e falou: essa mulher é louca, né? Aí ele, tá bom, vamos fazer um ultrassom então? Eu cheguei dando ordem no médico, Já né? passou o diagnóstico. É água, eu não bebo água e você me dá um remédio aí que eu tô atrasada. Aí ele fez o ultrassom e falou: realmente o seu rim tá ótimo, não tem nada não. Então fala, esvazia sua bexiga, volta pra cá. Aí quando eu cheguei tinha 3 copos assim de água. Aí eu sentei na maca e ele falou: toma esses 3 copos agora, que eu vou olhar a água, o caminho da água do esôfago até o rim. Toma rapidinho e deita aí. Tomei e deitei. E eu tava, acho que eu vinha da reunião, eu tava muito elétrica. E eu ficava tagarelando com ele, falando. Ele tava respondendo, mas chegou uma hora que ele calou. E ele não respondia mais. E aí eu percebi, e aí eu baixei a bola, fiquei quieta. E ele, com aquele negócio, né, do ultrassom, ele veio aqui. Quando ele chegou aqui, ele parou. Só que pra mim, assim, vai descendo, porque, né? Aí ele veio pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E ficou. Parecia que ele saiu de órbita, sabe? E eu olhava pra aquela televisão e tudo preto e branco, você não entende nada. E ele não falava comigo. Tá bom. Aí ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tomografia, porque tem uma massa cinzenta que cobre os órgãos, eu não consigo enxergar. Nossa. Massa cinzenta que cobre os órgãos? É? Tá bom. Vamos fazer o ultrassom, né, pra ver o que é? Tá bom. Fiz a tomografia, perdão. Fiz a tomografia. E eu fiquei numa salinha de espera. E lá tinha um telefone, o telefone tocou, o médico que me atendeu aquele telefone, falando com o médico que fez a tomografia. Só que o médico não sabia que eu tava lá. Não lembrou que eu era eu. E ficava assim: ah, que tamanho? Nossa, grande, hein? Ah, cirurgia. Ah, vou internar. Tá bom, tá. Tá, eu vou procurar ela aqui, tá, tchau. Desligou. Foi lá no corredor e gritou: Cristina Araújo. Falei: tô aqui. Aí ele voltou pra dentro. Você tava aqui? Você escutou? Falei: escutei. Falei: Nossa. então vamos conversar na sala, eu e o pastor. Ele falou: olha, eu vou chamar de cisto, porque eu não sei o que é, mas a gente vai ter que tirar, porque é grande. Ele cobre todo o seu abdômen. Nós vamos ter que tirar. Então você vai se internar e nós vamos marcar a cirurgia. Eu falei: de jeito nenhum que eu vou ficar aqui. Já tava Você pensando não nos Você negócios. não entende quanto trabalho eu tenho pra fazer. Eu tenho reunião, não posso ficar aqui de jeito nenhum. Ele falou: como? Você tá entendendo o que eu tô te falando? Eu falei: tô, mas eu não posso, não vim pra ficar. Eu vim pra tomar um remédio e ir embora. Ele falou: você vai assinar um termo, você assina o termo e você volta amanhã 10 horas com a mala pronta pra se internar. E eu assinei o termo, fui embora, fiz a reunião, deleguei, só que eu expliquei pra todo mundo. Falei: olha, eu vou fazer uma cirurgia de emergência e eu não sei em quantos dias eu vou voltar, então. Mas o pastor tava lá pra tocar. Eu fui, me internei, fiquei 3 dias lá e ninguém falava comigo. Eu fiz um monte de exames, me viraram de ponta cabeça, fiz endoscopia, um monte de coisa. E ninguém falava comigo, não vinha médico, não vinha ninguém, só vinha enfermeira. Eu tava 3 dias lá, chamei a enfermeira e falei: olha, eu tô 3 dias aqui, só vendo TV. Eu tô ficando assim, angustiada de estar aqui, porque ninguém fala comigo. Ninguém explica o que eu tenho, que cirurgia é, quando é, como é, o que, né? Não, o médico vai falar com a senhora hoje. Ele ligou pra mim no quarto, 3 da tarde. Cristina, que hora a visita? 7 da noite. Seu marido vai estar aí? Tá. Então eu vou ir conversar. Falei: nada disso, aqui não tem criança. Eu não vou esperar, eu vou morrer de ansiedade. Você tem que falar pra mim agora o que você quer falar. Não vai esperar marido, não vai esperar nada, não. Você fala agora o que é o negócio. Ele falou assim: você não vai morrer. Falei: então beleza, então me fala o resto depois. Não precisa falar nada, não. Não vou morrer, então tá bom. Quando ele chegou às 7 horas, ele falou: olha, você tem um tumor cístico de pâncreas. Vocês conhecem alguém que tem tumor de pâncreas e tá vivo? Não, nenhuma. Ele falou: então a gente vai ter que abrir e não dá pra falar nada, só quando abrir. Então nós vamos marcar a cirurgia, tal. Tá bom. Passei esse dia, quando chegou no outro dia de manhã, veio outro médico no meu quarto e falou assim: eu vou te dar alta e você vai embora pra sua casa.
Deus fez tudo. Eu creio que tudo foi a mão de Deus. O médico que ia fazer a sua cirurgia, ele foi embora. Ele falou comigo no dia anterior à noite. No outro dia de manhã, ele foi embora. Ele foi embora. Não trabalhava mais no hospital. E nós não temos um profissional gastro para fazer a sua cirurgia. Então você vai ter que, eu vou te dar alta, você vai procurar o seu convênio, procurar um gastro, levar toda a documentação, eu vou te dar uma carta explicando que você tem que fazer a cirurgia e não demora. Falei, nossa, me mandar para casa, eu fui para casa, o pastor foi para a internet, procurar na internet um gastro. Aí achou o melhor gastro de São Paulo, doutora Eliana Steyman, que ela é lá do Hospital Alvorada, tem a foto dela no saguão do hospital, é a Bambambam lá. Ela morreu de câncer no ovário. Poxa, que Um pouco pena. depois do meu tratamento ela morreu. Fui lá nela, ela pegou todos os exames, acho que eu fiz mais exames, e aí veio a situação, que nós sentamos lá, ela falou, olha, esse tumor, na tomografia, ele tem 13 centímetros, é um tumor gigante. Enorme. 13, que você escuta falar de 2, 1 centímetro, 2, 3, 5, né? Meu Deus, deve pegar 13. toda essa parte aqui, Ele pegou. Meu Deus. A minha cicatriz é daqui, aqui. Eu amo ela. Porque se a bola subir um pouquinho assim, que eu olho no espelho, eu sei de onde eu vim. Tá aqui, eu gosto dela. Não faria plástica, não tiraria, eu gosto dela. Ela tem um significado muito forte para mim. A médica sentou, eu e o Zé Carlos sentados, ela falou, olha, vai ser uma cirurgia de 6 horas. Ela vai precisar de transfusão de sangue. Ela vai ficar entubada. Ela vai ficar na UTI. Ela pode ter uma infecção. Porque escorre um líquido e pode dar uma infecção. Pode acontecer muita coisa. Então, assim, para um tumor de 13 centímetros, eu só vou conversar com vocês de novo quando eu abrir. Porque não dá para falar nada. Então, é muito grave. Então, ela, em outras palavras, eu não lembro exatamente quais palavras foram. Ela disse, se despede da sua família. Se despede dos seus filhos. Aí passa um filme na sua cabeça, porque eu não podia ter filhos, eu tinha incompetência. Olha como a gente é experimentado em muitas coisas. É uma doença chamada incompetência istmo-cervical. Eu engravido, tenho tendência abortiva, perco o bebê. Tive que fazer uma cirurgia para segurar, costurar o colo do útero para ter 2 filhos. E Deus me ajudou e eu tive 2 filhos. Falava, Senhor, eu quero criar os meus filhos, eu quero ver eles crescerem. E tudo bem, fui para essa cirurgia, o Zé Carlos trabalhando muito, os meus filhos, 15 anos, acho. Eram bem novinhos, então. Eram né? adolescentes, não estavam entendendo muito. Eu me despedi em silêncio, eu não ia falar isso para eles. E eu fiz isso em silêncio. Só abracei e tudo mais. E fui para lá. Então, quando aquela porta do centro cirúrgico abre, que você tá naquela maca, que o enfermeiro vem te buscar, é só você e Deus ali. Ninguém entra com você, ninguém pode fazer nada, nem você pode fazer nada. É totalmente entregue nas mãos de Deus. É Deus 100%. Só que eu fiz uma oração para Deus quando eu entrei assim. Falei, Senhor, eu aceito passar. Aí você fala assim, mas como assim? Você não tem escolha de passar ou de não passar. Você vai passar. Mas eu escolhi me entregar para aquilo sem lutar contra aquilo, entende? Então eu não fiquei contendendo com Deus, eu não fiquei por quê. Então eu aceitei aquele desafio que Deus tinha para mim, que era mais um dos que eu já tinha passado. Eu falei, eu só quero um sinal. Eu pedi um sinal para Deus. Falei, Senhor, para eu entender que eu não vou morrer, eu só quero um sinal, que tudo que a médica disse aconteça pela metade. Eu não quero me privar de passar. Se o senhor achar que eu preciso, eu vou passar.
porque eu confio que o Senhor vai estar comigo. Só que eu queria, se for possível, que o Senhor me dê só metade de tudo que ela disse, porque foi muito pesado. Fui para o centro cirúrgico. Quando acabou a cirurgia, eu estava entubada, estava na UTI. Depois eu fui, logo, algumas horas, eu não tenho noção, né? Eu estava anestesiada, mas com algumas horas eu fui desentubada, meu pulmão direito é um pouco murcho, porque quando entuba ele murcha mesmo, né? Fez muitas feridas na minha narina direita. Enfim, desentubou e ela veio. Quando ela veio, ela falou, olha, me mostrou a foto, estava no meu colo, ela tirou de mim e colocou em cima do meu colo e tirou foto. Infelizmente, ela não me deu a foto, eu não tenho foto. Mas ela disse assim, o tumor não tinha 13, o tumor tinha 20. Nossa, era maior ainda do que eles estipulavam. Então ele tinha 20 por 14 Meu por 4. Deus. Era uma manta gigante, horrível. Nossa. Ela disse, mas a cirurgia durou 3 horas. Uau. Eu falei, Senhor, obrigada. Exatamente a metade que você pediu. Exatamente. Ela podia falar qualquer coisa. Ela me disse isso. Mas a cirurgia, ela falou, nem me cansei tanto, porque eu fiz a sua cirurgia em 3 horas. Eu falei, Senhor, obrigada. Eu não vou morrer. E a minha biópsia tem 6 páginas. Caramba. Ela é assustadora de ler. É muito feio, assim, a situação é muito crítica. Então, eu fiquei uma semana no hospital, eu tive crise de pânico, eu achei que eu ia morrer, fui sedada, tive inícios de pânico outras vezes, fiquei com dreno, né, na cirurgia. Quando chegou no 5º dia, eu me sentia muito bem. O meu dreno saía pouca sujeira e eu estava numa situação assim de me sentir bem. Chamei o médico, a equipe médica e falei, olha, eu tô me sentindo tão bem, o meu dreno tá tão limpinho, eu quero ir embora para minha casa. Me dá alta. 2 dias, que eles falaram que eu ia ficar 7, era o 5º dia. Falei, 2 dias a mais, 2 dias a menos, me manda para casa, eu vou me recuperar melhor na minha casa. Eu quero ver meu marido, eu quero ver meus filhos. O médico, muito sério, olhou para mim e falou, hoje é o pior dia da sua vida. Falei, caramba. Como é que recebe uma notícia dessa, né? Caramba! Como assim? Ele falou, porque os médicos hoje, eles são muito diretos, né? Ele falou, olha, hoje tá toda a equipe médica de olho em você. Tá todo mundo monitorando você nos mínimos detalhes. Eu falei, eu posso saber por quê? Ele falou, pode. Ele falou, a cirurgia tá tudo certinho. Só que existe um líquido que ele vaza. Isso é normal. Só que depende da situação, da quantidade que vaza e onde ele fica. Depende da quantidade, acho que mais. Nós vamos ter que abrir você de novo. Meu tirar. Deus do céu. Isso pode te dar uma infecção e isso pode ser fatal. Aí eu falei, nossa, eu tava me achando ótima, né? Sim, quando você achou que tava tudo É, De certo. onde achei você que eu tira tava- forças depois de uma notícia dessa? Aí eu paralisei. Falei, bom, senhor, então tá. E fiquei, passaram-se 2 dias. No outro dia o médico veio, olha, tá tudo bem, o momento crítico seu já passou, então tudo correndo bem, daqui mais um dia você tem alta, beleza? No dia da alta, o enfermeiro chegou pra mim e falou assim, olha, tirou a sonda, é ruim. Isso é uma dor terrível, né? Aí você sente parece que tem uma coisa grande dentro de você, uma Nossa. borracha, né? Ele tirou e falou assim, olha, você vai sair daqui, você vai comprar um pacote com 100 unidades de gás, Uhum. você vai pegar uma porção de gás e você, presta atenção, aqui tá o buraco, você vai fazer assim, 1, 2 vezes, depois bate assim, bota um sequinho e bota o esparadrapo. Eu não tava vendo porque eu não conseguia ver. Ele falando assim, eu imaginava um buraco desse tamanho. Eu não posso ver isso, minha pressão cai e desmaio. Eu fui pra casa da minha mãe, fiquei na minha mãe, e quando eu cheguei 12:00 de um domingo, quando foi 5 da tarde, eu falei, mãe, não vai ter pra onde correr, nós vamos ter que fazer o curativo. Então eu vou tomar banho e você me ajuda e vamos fazer o curativo.
Ela falou, mas quem que vai ter que olhar? Eu falei, você que cuida de mim, você vai ter que olhar. E ela também passa mal. E Aí eu peguei, agora? então, aí ela me ajudou a me dar banho, mas ninguém mexeu naquele negócio. O esparadrapo ficou lá, ninguém mexeu em nada, sabe? Com medo de olhar. Mas quando terminou o banho, tiramos. E eu fui de frente do espelho. Porque como que eu ia enxergar? Eu vi que minha mãe não ia, né? Falei, mãe, me dá o gás, que eu vou fazer o que o médico disse, passar lá o água oxigenada e tal. Quando eu tava de frente ao espelho, que eu olhei, eu falava, mãe, vem cá. Aonde que é o buraco que o enfermeiro falou? Ela falou, do seu lado esquerdo. Eu falei, então ajoelha, por favor, porque eu do espelho eu não tô vendo. Ela ajoelhou e falou, não tem buraco aqui. Eita. Eu falei, mãe, eu não quero passar a mão, porque acho que não pode passar a mão, contamina, né? Sim. Então eu vou pôr o gás e vou passar a mão. E eu passava a mão com a gás e não sentia nada. Falei, mãe, por favor, realmente ajoelha aqui e olha. Falou, filha, não tem buraco aqui, tem uma cicatriz. Meu Deus. Aí eu falei, mãe, eu posso pôr a mão? Falou, pode, filha, porque não tem buraco, não tem carne exposta, tem uma cicatriz. Então eu puxei assim para poder ver. E devo ter a cicatriz. O meu dreno, ele era pequeno, não era do tamanho que o enfermeiro disse, mas ele fechou. Ele cicatrizou. E eu conheço pessoas que passaram por uma situação semelhante, que ficaram muito tempo com o dreno vazando. E o seu E o fechou meu dreno, ele cicatrizou em 5 horas que eu cheguei do Meu hospital. Deus. Olha. Em 15 dias, eu estava começando a trabalhar. E depois de 30 dias, eu estava numa situação normal. Quando eu voltei na médica, com 1 semana para tirar os pontos, ela me disse o seguinte. Eu estive com os meus colegas do HC, porque eu não tenho literatura sobre esse tumor. Ele é raro. Então, ele se chama mesotelioma. Ela fez uma carta para mim, ela falou, você vai ter que ir no pneumologista, porque eu tenho alguns nódulos. Eu tenho na tireoide, perto do coração, tenho no pulmão, eu tenho alguns no seio, alguns nódulos espalhados, todos quietinhos. Mas eu faço acompanhamento. Mas ela disse, você vai ter que ir nos médicos e você vai dizer o que você teve, só que eles não vão acreditar. Então você vai ter que levar uma carta explicando, porque pela literatura o que você está dizendo não existe. Então, por exemplo, eu fui no pneumologista e eu disse, tô fazendo acompanhamento, tal, que eu tive mesotelioma. Ele falou, quem que te disse isso? Eu falei, a doutora que me fez a cirurgia. Quem é a doutora? Doutora Eliane Steinman. Ele falou, estudei com ela. Mas ela disse pra você que você teve isso? Eu falei, sim. E você tá fazendo químio? Eu falei, não. Rádio? Não. Ele riu e falou, olha, desculpa, mas você não tem isso. Meu, nem os médicos conseguiram Não. entender. Aí eu dei a carta, ele leu e ele ficou... Eu já vi muito médico chorar na minha frente. Nossa. Muitos. Porque é uma história realmente onde a doutora falou o seguinte. Falou, para você mensurar o que aconteceu. Nós pegamos o material que colhemos de você, levamos lá para o Rio Grande do Sul, num congresso de médicos, estamos estudando aquilo. Em 1 milhão de casos, pode existir um câncer deste benigno. Mas na literatura, este câncer é maligno. Ponto. O seu é benigno. Nossa. Você tem 2 datas de aniversário. Tumor, o diagnóstico era um tumor cístico de pâncreas, mas depois ele nasceu no meu abdômen, ele enraizou por dentro, então ele abraçou os meus órgãos, como raiz de planta, ele vai abraçando e aí você tem que tirar. Então, o que eu não tenho? Então, hoje eu vivo com menos do que vocês têm, né? Se vocês têm órgãos aí 100%, eu vivo com muito menos. Então, eu tirei metade do meu pâncreas. Eu tenho só metade. Eu tirei todo o meu baço. Eu tirei parte do meu estômago e eu tirei parte do meu fígado. Isso foi muito agressivo. Eu já tinha tirado a minha vesícula. Então eu não tenho baço, não tenho vesícula, tirei uma parte do estômago, uma parte do fígado e metade do pâncreas. Perguntei para a médica quantos pontos eu levei. Ela falou, querida, até 50 eu contei. Internamente, tantos órgãos que eu tirei, eu não sei. Perdeu as contas na hora da cirurgia. É muito. Falou, esquece isso.
Você tem 2 aniversários. Você não vai precisar fazer rádio, você não precisa fazer químio. E eu fiz esse acompanhamento. Milagre sobre milagre, nós temos agora um milagre muito fresquinho, que é do nosso irmão Francisco, Sim. que é coisa linda, linda. É onde eu olho para mim e consigo mensurar o que Deus fez. Essa cirurgia foi em novembro de 2010. Uma das coisas que eu tinha que fazer a cada 6 meses era uma tomografia para ver como estava, se não ia vazar nenhum líquido, aquela questão de me abrir de novo, se o câncer não ia voltar, enfim, tinha todo um histórico que eu tinha que acompanhar. Então eu fiz a cirurgia em novembro e em dezembro eu fui fazer uma tomografia. Só que trabalhando muito, eu peguei essa tomografia e só levei na minha médica em abril do ano seguinte. Foi uma endócrino que não tinha nada a ver com o peixe, mas já que eu estava indo na endócrino e não tinha marcado minha gastro ainda, da cirurgia, eu levei para ela ver. E eu não abri, não tive curiosidade de abrir. Então fomos a família, eu, o pastor e os 2 filhos. Fomos para lá. E eu levei a tomo para ela ver. Fui a primeira na consulta. Falei, doutora Gisele, dá uma olhadinha nessa tomo, porque eu fiz ela e eu preciso levar para gastro, mas dá uma olhadinha para mim, por favor. Ela abriu. Olhou, colocou em cima da mesa, deu a volta na mesa, me pegou pelo braço, passou pela recepção que estava minha família. E o Zé Carlos assim, né? Onde você vai com ela? Falou, espera só um minutinho que eu vou internar sua mulher e já venho. Eu falei, Meu doutora, Deus. você vai me internar? Ela falou, vou te internar. E não falava comigo, ela ficou muito brava. Aí ela me levou. Eu estava dentro do Hospital São Camilo já. Chegou na enfermeira, falou, coloca ela no soro. Acha uma maca para ela, coloca ela no soro e chama o doutor Humberto, se eu não me engano, que é o chefe dos vasculares do Hospital São Camilo. A enfermeira falou para mim assim, o que a senhora tem? Eu, que não perco oportunidade, né? Falei, minha filha, eu não sei de nada. Eu tava lá na consulta, ela me catou pelo braço e me pôs aqui. Não sei dizer para você o que eu tenho, porque ela não me contou. Ela falou, nossa, bom, mas eu vou fazer o que ela falou, vou achar o acesso aqui da senhora e o médico daqui a pouco aparece. Falei, tá bom, né? E a família lá fora, assim, né, no vidro, assim, tipo, o que tá acontecendo, né? Aí a médica vem com o médico, com o vascular, chega em mim e fala pra mim, escuta, como você, passando pela cirurgia que você passou, do porte da cirurgia que você passou, do tamanho que o problema foi, me faz uma tomografia em dezembro e traz uma médica em abril. Falei, desculpa, Já né? tomou aquela bronca, né? Sabe o que tinha naquele exame? Uma trombose. Meu Deus. Isso que acometeu o irmão, que o trombo dele foi na jugular, a minha estava na perna esquerda. Meu Deus. Ela disse assim, você não respira, porque se você respirar e esse trombo andar, você vai cair dura na minha frente. Ele pode ir para o seu pulmão, você pode ter uma embolia pulmonar, ele pode ir para a sua cabeça e você pode morrer. Você pode ter sequelas seríssimas. E você está com essa trombose desde dezembro do ano passado. Aonde que essa trombose está? Ela falou, não acredito numa coisa dessa. E aí o médico fez, o vascular, ele fez um exame que pegou as veias do meu pescoço, foi pelas coxas internas, externas, até o dedão do pé, frente e verso, cheio de gel. E ele ficou 1 hora, não sei, procurando o trombo. Cadê o trombo? Ele falou, Cristina, eu não sei como é que eu vou te falar isso. Mas eu já revirei você de ponta cabeça e o trombo sumiu. O trombo não tá mais aqui. Que mistério. Do jeito que veio, foi. Você tomou remédio? Eu falei, não tô nem sabendo que eu tinha isso, porque eu não olhei o Chegou, não sabia exame. nem o que estava acontecendo. Não, eu não tô sabendo de nada. Ele falou, meu Deus do céu. Olha, você agradece a Deus, então. Então, ele falou, você tem outro aniversário? Já tenho, eu já tô colecionando aniversário, doutor. Peraí, eu já tenho o meu aniversário, o da cirurgia de novembro é um aniversário, agora mais um aniversário. Ele falou, olha, mais um aniversário. Porque isso é seríssimo, seríssimo. Você não tem ideia. E agora, vendo tudo que esse irmão passou, é que eu pude mensurar
essas situações que eu passei. Então, depois eu tive que fazer acompanhamento com este médico a cada 4 meses, fazer ultrassom de veias cava e ilíaca a cada 4 meses, ele procurando o tal do trombo. Eu tive que tomar aquelas injeções de gás na barriga. Ele falou: olha, vamos tomar por precaução, porque é para dissolver o que eu não estou nem vendo, porque ele não está aqui, ele desapareceu. Glória a Deus. Então, o que eu falo desse Deus? Então, assim, são coisas muito intensas, muito marcantes. E você lembrou bem do que tem acontecido com o nosso irmão Francisco, porque a igreja toda Isso foi se coisa reuniu. linda. Se mobilizou a Não. favor do irmão Francisco. E Isso foi uma no das coisas sábado, mais lindas. O salão tava lotado. Mais de 50 pessoas. Aquele louvor, assim, parecia que realmente, como Deus o pastor recebeu. falou, assim, parecia que os anjos estavam cantando, Amém. louvando com a gente. E foi tão incrível que eu vim pra cá e eu saí tão cheia. Eu vim porque eu queria interceder pela vida do irmão Francisco, mas eu saí tão cheia do Espírito Santo, eu saí tão renovada, e eu acho que todo mundo teve essa é mesma a igreja percepção. primitiva. Sim. É isso. É isso. E foi incrível, foi um louvor assim, louvor no gogó, e o pessoal orando, E e é de sobre mãos isso. dadas, e é isso, e aí a gente volta à essência. E Né? é sobre isso, e todas as experiências que eu tive, elas me servem para eu servir. O meu coração arde querendo servir, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam de uma palavra, de um abraço, de uma ajuda. Então a gente meio que tá assim: olha, eu vivi, eu passei. Deus é real. Nossa. Essa força é real. Cris, não tem nem palavras pra falar o quanto que eu tô impactado. Que história maravilhosa. E quanto mais eu vou escutando, Tati, quanto mais eu vou escutando, eu falo, é nítido que a todo momento a sua vida é totalmente guiada por Deus. Não tem outra explicação. Eu imagino quantos médicos foram alcançados. E eu agradeço de coração por você estar podendo compartilhar isso hoje Sim. com a gente. Que, não tem nem palavras para falar. É totalmente a mão do Senhor. Cris, de verdade, obrigado por compartilhar esse testemunho que é muito forte. E agora a gente está caminhando para uma parte do programa, Cris, que a gente sempre faz aqui, que é o bate-volta, que são perguntas diretas com respostas objetivas, para a gente realmente ter essa troca aqui. Então, como a gente já está caminhando para o fim, eu acho bem legal a gente fazer isso com você agora, que vai ser muito interessante, Tati. E eu queria começar perguntando, depois de toda essa história maravilhosa, qual que é o seu versículo da Bíblia favorito? Vamos lá? Vamos lá. Se você puder ler pra gente, vai ser bem bacana ela poder compartilhar, que eu fico imaginando, depois dessa história incrível, qual será que foi o versículo da Bíblia que mais marcou a vida da Cris e que hoje ela vai falar pra gente? E a gente ficaria aqui ouvindo testemunhos e testemunhos, porque realmente Deus, ele trabalha de um jeito que nós, seres humanos, a gente não foge a do gente nosso não compreendimento. foge, exatamente. Não tem como A mensurar. gente não consegue entender, né? Pra gente as coisas parecem tão óbvias. O ser humano quer colocar as coisas numa caixinha, mas Deus, ele faz infinitamente maior. Exato. Incrível. Espera aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver qual que é o versículo favorito da Cris. Vamos lá. Temos, porém, isso está em 2 Coríntios 4, o 7, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o 12 diz assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Dá para entender isso? Aleluia. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, isso é forte para mim, porque eu aprendi que as coisas que eu passei, todas são para a glória de Deus. E que Deus usa da nossa vida, e é permissivo de Deus que a gente passe, porque isso gera vida em outras pessoas. Amém. Isso dá força para outras pessoas.
Então você não passa em vão. É como o Paulo, que Paulo diz isso. Então, tudo que Paulo passou é muito sofrimento. Para ele é morte, mas para o povo é vida. Então, isso dá significado para aquilo que você passou. Isso dá importância celestial para aquilo que você sofreu. Então, não é vão. Aleluia. Então, eu posso dizer de novo: obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado por eu ter passado por tudo isso. Amém. Então, agora sabe o que eu tenho que fazer? Ide. Agora é o ide. Exato. Agora é o que eu tenho que fazer. Isso. Ô, Cris, uma referência pra você. O meu marido. Uau, Que lindo. resposta. O meu marido. É difícil falar, né? Porque ele é meu marido. Mas óbvio que todas as pessoas têm imperfeições. Mas eu conheço poucas pessoas como ele. Ele tem um coração. O que eu mais admiro nele é porque ele é justo. Ele é um homem justo, um homem bom. Ele é um bom pai, é um bom marido, é um bom amigo. Mas o que eu admiro nele é que ele é um homem justo. Amém, E ele é uma referência para mim. amém. É Cris, muito bom. o seu louvor preferido? São muitos. Eu não tenho assim. Mas sabe aquele louvor que diz que tu és o que a minha alma esperou? Isso bate fundo para mim. Que é exatamente. A minha alma está muito cheia, muito cheia. Então, é a declaração de amor que eu faço para Deus. É essa. Ele é tudo, tudo que a minha alma esperou. Eu não sabia nem o que eu estava esperando. Acho que eu estava esperando morrer. Mas ele veio com vida em abundância, veio transbordante, veio com alegria. Ele me moldou, ele me mudou, ele me transformou, Então, assim, tá cheio. Então, ele é aquilo que a minha alma esperou. E ele veio, Glória a sabe? Deus. Então, é muito bom, porque hoje eu posso dizer que nada, absolutamente nada, tem o lugar dele. Nada. Amém. Amém. Ô, Cris, se você tivesse frente a frente com Jesus agora e você pudesse fazer uma pergunta, qual seria? Olha, eu vou te falar, eu não vou te responder o que você está me perguntando. Eu vou te responder se eu tivesse frente a frente com Jesus, o que eu falaria? Obrigado. Isso eu falo milhões de vezes, todos os dias. É a minha maior comunicação com o Senhor, porque eu sei aonde Ele me alcançou. Lá no meu profundo, nos meus erros, sabe? Foi ali que Ele estendeu a mão, que Ele me trouxe, que Ele me abraçou. E tudo que eu tenho dentro de mim hoje, eu não teria, se eu não tivesse passado por tudo isso. Com certeza eu não seria quem eu sou. Eu não teria esse tesouro que eu tenho hoje guardado dentro de mim. Então, eu não tenho nenhuma queixa. Nada do que eu passei. Só o sentimento de Eu não gratidão. falaria que eu passaria tudo outra vez. Que isso é outra coisa, né? Sim. Mas eu sou muito grata por todas essas correções, por todo esse ensinamento, por todas essas aulas práticas, sabe? Por tudo isso que ele se mostrou, e eu vejo quão grande e infinito é o amor, porque a gente não merece e ele dá. É verdade. Então, se eu encontrasse com ele agora,
E eu até acredito que vai ser assim, quando eu puder ver ele de frente, a minha alma vai dizer obrigado. Amém. É isso. Ô Cris, e agora que a gente está caminhando para o final, só suas considerações finais, se você pudesse falar, deixar uma mensagem agora para o pessoal que está nos acompanhando, que está em casa, o que você gostaria de deixar como mensagem agora para quem tem nos acompanhado aqui? Que tudo passa. Tudo passa. Que quando você estiver aflito, que quando você estiver desesperado, que quando você não vê nenhuma porta aberta, quando não tiver nenhuma voz para te ajudar, você entenda que vai passar. E que só Ele, só Deus, só Ele pode todas as coisas. Então a gente se apoia às vezes em pessoas e se decepciona, né? Se entristece, se chateia. Mas tem uma palavra que ela é muito importante. É um versículo, eu não sei onde está, é Salmos, mas eu não sei onde é. É, esperei. São 3 coisas que nós temos que fazer. Esperar. Com paciência. Não se agitar. No Senhor. Esperar com paciência no Senhor. É isso. E vai dar certo. Essa é a fórmula. Vai dar certo. E vai passar. E lá na frente a gente entende. E lá na frente a gente está forjado. E lá na frente a gente está feliz com a bagagem que Deus nos deu. Então, para a turma que está aí, força. Força que Deus ajuda. Amém. Cris, Amém. que história fantástica, Nossa. testemunho de vida lindo. Obrigada. Cris, a gente gostaria de estender novamente os agradecimentos por você ter compartilhado essa história incrível com a gente, esse testemunho que eu sei que vai edificar muitas bom, e muitas espero. vidas. Em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando. Tati, Amém. muito obrigado por ter aceitado o convite, participar, ter entrevistado hoje e tido o privilégio de escutar também a história da Cris. E para o pessoal que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também por ter nos acompanhado até aqui. Continue acompanhando a programação da ICE, deixa os comentários, curte, comenta, compartilha e foi um prazer. Forte abraço e até a próxima, pessoal!